Fala, meus amores, tudo bem com vocês? Professor Eduardo Ribeiro de História aqui. E hoje vamos continuar a nossa aula sobre Roma Antiga, sendo esta a parte 2 do nosso vídeo. Vamos falar sobre esse conflito, nessa luta de classes entre patrícios e plebeus. Foi exatamente neste ponto que nós paramos no vídeo passado, certo? E o que seriam esses patrícios e plebeus, né? Inclusive, esse Senado que limitava o poder do rei, né? No caso, o último é Tarquínio, como a gente falou, ele ganha esse nome soberbo porque ele se aproxima dos populares. Esses populares são os plebeus. Os patrícios, eles são a elite de Roma, certo? Então, vamos entender patrícios e plebeus desta forma. Patrícios, a elite romana; plebeus, os populares. Todo popular é pobre? Nem sempre, tá certo? Então, uma coisa que a gente vai discutir bastante nesse conceito de patrício e plebeu. Antes de eu apresentar mais profundamente para vocês esse conflito, inclusive essa disputa entre patrícios e plebeus, isso vai movimentar toda a história política de Roma, certo? Muito vai movimentar e muito a história política de Roma, esse conceito de patrícios e plebeus. Então, prestem bem atenção sobre isso. Isso vai mover a história de Roma. Isso vai ser muito importante para a gente compreender a história romana, certo? Prestem bem atenção neste ponto, que isso vai ser importantíssimo, tá certo? O que seriam esses patrícios e plebeus, certo? Os patrícios, eles são membros da aristocracia rural, ou seja, são os senhorzinhos da terra, digamos assim. É quem tinha terras em Roma, e quem tinha terras tinha todo o prestígio social. Por isso que no Brasil, certo? Vou dar um exemplo a vocês, fazer uma conexão da nossa história com a história romana. Na época do Brasil colonial e até hoje, digamos assim, quem tinha terra era valorizado e respeitado, porque isso era um aspecto que era comum em Roma, e aí a gente vê a influência da sociedade romana no mundo ocidental. No mundo ocidental, quem tinha terras era valorizado. Os patrícios, só eles poderiam ter terra, só eles, plebeus, não poderiam ter terras, mesmo que fossem plebeus ricos, que alguns eram, certo? Mas não podem ter terras. Então, os patrícios, eles eram donos dessa aristocracia rural. E por que só os patrícios tinham esse direito? Porque eles diziam que eram descendentes de Rômulo, logo descendentes de Ares também, deus da guerra. Logo, eles eram descendentes dos deuses. Tinham sangue divino correndo nas veias, digamos assim. Enquanto os plebeus, quem eram? Os descendentes do resto. O resto quem? Qualquer resto. Certo? Descendentes de pessoas, de seres humanos. Então, são pessoas comuns, não merecem privilégios. Nós que somos descendentes de deuses, nós sim merecemos todo o privilégio. Então, os patrícios, eles se apoiavam em cima dessa narrativa mítica da fundação de Roma, como a gente falou no outro vídeo, certo? Na aula anterior. Na aula anterior, eu tinha dito a vocês que a gente também tem uma formação mais científica, a gente vai trabalhar lá já já, certo? Mas os patrícios e plebeus, eles tinham essa disputa apoiados em cima dessa narrativa mais mítica, assim dizendo. Então, os patrícios diziam, já que eu sou descendente dos deuses, eu não tenho porquê, né, conceder privilégios aos plebeus. Não tem um sentido, nem tampouco necessidade para, tá certo? Os plebeus eram a maioria da população, era o resto, né? Camponeses, agricultores, comerciantes, e sua linhagem era humana, simplesmente humana. Então, os patrícios, eles se apoiavam em cima desse discurso para ter privilégios políticos e sociais. Só os patrícios podem participar da política, os plebeus não. Só os patrícios, eles tinham direitos constituídos em lei, os plebeus não, certo? Então, os patrícios, eles têm privilégios, os plebeus não. Existiam plebeus ricos, professor? Poucos, mas existiam, sim. Porque os plebeus ricos, eles viviam do comércio, e às vezes uma pessoa, um comerciante, ele conseguia enriquecer, e às vezes tinha até mais direito que alguns patrícios. Porém, não tinha os privilégios, né? Por mais dinheiro que tivesse, não tinha os privilégios. Certo? Sobre a narrativa mais científica da formação de Roma, certo? A gente tem que falar que são migrações que chegam nessa região, né, de etruscos, sobretudo, povos latinos, e eles se miscigenam, passam a viver naquela região e se estabelecem lá. Coisa que, certo, para esse discurso, para a classe patrícia, não agradava, certo? Para a classe patrícia não agradava esse discurso.
tá certo? Para a classe patrícia é mais interessante e se sustente, né, o discurso de que somos descendentes dos deuses, porque isso nos dá privilégios. Isso é mais interessante, obviamente, né? Bom, então, para isso, a gente consegue perceber nessa pirâmide social de Roma, da Roma antiga, que a gente tem patrícios no topo da sociedade, a gente tem os clientes, que aí, em logo segundo lugar, que seriam clientes? Eles são dependentes dos patrícios, ou seja, os patrícios são donos de terra, os clientes são as pessoas que vivem na terra desses patrícios, né? Que usufruem dos privilégios, pessoas que dependem, né? São os agregados desses patrícios. Em terceiro lugar, na classe social, a gente tem os plebeus, certo? Que nesse primeiro momento não tem direito algum, certo? Os plebeus, eles simplesmente são sofredores, certo? Eles são agricultores, são comerciantes, são artesãos, mas de uma forma geral eles não tinham direito nenhum. E abaixo a gente tem os escravos. O que seriam os escravos? São essas pessoas que nem ser humano é considerado objeto. E aí segue o modelo de todo mundo antigo, né? De escravidão. Escravidão aqui em Roma segue o mesmo padrão, ou é porque uma pessoa fez dívida e não pagou, ou porque é um prisioneiro de guerra, tá certo? Essa é a pirâmide social romana, certo? Que vai estar presente durante toda a estrutura de todo o período da monarquia e todo o período da república. No Império, esse conflito entre patrícios e plebeus vai ser superado, não vai mais existir oficialmente, tá certo? Então, como vocês podem ler aí, tá um resuminho para vocês, vai facilitar muito a vida de vocês, né? E os patrícios, eles são membros dessa aristocracia rural, certo? Eles afirmavam ser descendentes de Rômulo, logo descendentes do deus Ares também, certo? Os plebeus, a maioria da população eram de camponeses, agricultores, comerciantes, entre outros, e sua linhagem era mais humana, certo? Era totalmente humana, na verdade. Eles não tinham privilégio justamente por isso. Ah, você é humano, meu Deus, povo pobre. Então é dessa forma que os patrícios sustentavam o discurso, certo? A gente vai ter os clientes, certo? Que eles não eram proprietários de terra, mas viviam em uma relação de dependência aos patrícios, e por isso disputavam com suas proteções, né? E, por último lugar, a gente tem os escravos, né? Que eram reduzidos a essa condição por dívidas ou por serem prisioneiros de guerra. Certo, pessoal? Aí a gente tem o fim da monarquia, né? Que a gente já tratou sobre isso no outro vídeo, certo? Por essa situação de Tarquínio, né? A habilidade soberba, porque ignorou a ordem então dos patrícios, né? Da elite romana, certo? Ele foi se aproximar dos plebeus para ter um maior apoio, certo? Claro que o objetivo de Tarquínio era governar, certo? De forma mais arbitrária, ou seja, para isso ele precisa de mais apoio, a maioria da população é plebeia. Os patrícios então se juntam e dão um golpe que colocam fim a essa monarquia para que eles pudessem governar e administrar. O interesse patrício é o interesse da administração. Não pensem vocês que eles fizeram isso porque simplesmente o rei estava se aproximando dos plebeus. Claro que isso é um fator preponderante, mas eles queriam estar no poder político, né? Isso seria possível com a superação da monarquia. Então, para que um rei, se nós podemos nos autotutelar? Com esse discurso de que nós somos os representantes dos deuses, fica mais fácil, porque nisso que fica mais fácil, a gente tem um discurso político e religioso. Estamos governando porque somos descendentes dos deuses, e se você não concorda com isso, é porque você é um herege. Então, vejo, né, o perigo da religião para a sociedade, certo? Quando esta religião ela é transmitida de forma cega, né? De forma fundamentalista, assim digamos. Tá certo, pessoal? Bom, então aí a gente tem nessa República Romana, e ela é formada de aproximadamente 509 e vai até 27 a.C., né, quando Otávio ele se torna o primeiro imperador, Otávio Augusto. E aí a gente tem início a esse novo sistema político, que esse sistema político é interessantíssimo, né? Porque hoje muitos países do mundo vivem a república, né? Que no original, no latim, república significa res, como vocês veem aí no slide, é separado, res pública. Ou seja, coisa, res, coisa, pública, é pública mesmo. Coisa pública.
E aí, o que seria essa coisa pública? Que todos os cidadãos, eles têm o poder como algo público. Ou seja, qualquer que seja considerado cidadão pode ser um participante das estruturas de poder. Isso é muito bom. Hoje é muito bom. Na época, quem era levado ao critério de cidadão, a gente sabe que eram os patrícios em Roma. Mas o conceito de que a cidadania e o poder pode ser aplicado a qualquer um é uma inovação muito positiva, certo? Inclusive as estruturas do poder, certo? As discussões públicas, a administração é voltada ao público, certo? Ao coletivo. Esse é o conceito de república, certo? Há uma clara separação aqui entre o que é Estado, certo? A coisa pública e o que é privado, certo? Então, você investe no Estado, não no que é privado. Você investe na coisa pública, certo? Esse é o sentido de república, tá certo, pessoal? Então, com essa república fundada em Roma, há uma consolidação do poder dos patrícios, há uma consolidação dessa forma de governo, há uma consolidação dessa forma de administração, digamos assim, porque os patrícios eles vão passar a estar no poder e vão passar a monopolizar esse poder, certo? Na época não existia presidente da República como hoje existe, esse cargo é novo. Na época, quem fazia essa administração da República eram os senadores, que eram eleitos, e eleitos de forma vitalícia. No caso de Roma, eram 300 senadores que eram eleitos, e estes administravam a cidade perpetuamente. Eles lançavam discussões e eles mesmos decidiam por maioria simples o que deveria ou não ser feito. Não havia um cargo de presidência, por exemplo, certo? Então, esses senadores, eles governavam a coisa pública, certo? Esse modelo é escolhido porque a decisão nunca ficava na mão de uma única pessoa, então é sempre mais de uma pessoa para decidir sobre as coisas, ganha a maioria simples, tá certo? E isso é interessante porque não haviam decisões autocráticas e monocráticas, né? Havia um conjunto de pessoas para decidir alguma coisa e as coisas sempre eram conseguidas através do claro diálogo. Do contrário, não seriam possíveis. Tá certo, pessoal? Então, aqui a gente tem alguns exemplos de carros que eram utilizados nessa República Romana, certo? Os senadores, eles eram escolhidos, né, pelos patrícios. Não pensem vocês que plebeus voltavam para senadores, pelo menos não inicialmente. Depois vai acontecer algumas mudanças, certo? Eles tinham um cargo vitalício. Isso é importante demais a gente lembrar, certo? Eles elaboravam leis, eles tomavam decisões para a guerra. Agora, lembre que essa elaboração de leis, por exemplo, claro que era uma elaboração de leis segundo os seus interesses, obviamente, né? Eles tomavam decisões para a guerra, ou seja, a guerra passava pelo crivo da vontade do senador, óbvio, certo? Abaixo desse cargo de senador, a gente tem os cônsules, e 2 cônsules eram escolhidos anualmente e tinham funções para presidir o Senado, certo? Ou seja, eram os presidentes do Senado, eles eram escolhidos pelos senadores, certo? Dentro dessa estrutura, e eram escolhidos 2 anualmente, ou seja, não são cargos vitalícios. O Senado é um cargo vitalício, o cônsul não, certo? Abaixo disso a gente tem os pretores, que são as pessoas que cuidavam da justiça, ou seja, uma espécie de juízes, né? A gente tem os censores, que são as pessoas que fazem os censos, que na época era importantíssimo, se hoje o é, e muito na época, tanto quanto ou mais, porque sabendo quantas pessoas moram assim naquele lugar, você consegue desenvolver políticas públicas que consertem e pelo menos facilitem, né, aquele lugar, digamos assim, certo? A gente tem os EDs, que cuidavam da limpeza dos esgotos e da segurança. A gente tem os questores, os responsáveis pelas finanças, ou seja, uma espécie de administração da fazenda, ou tesoureiros, coisas assim do tipo, certo? E a gente tem os centuriões, né, que são os soldados, né, que formavam essa assembleia. Então, esses são os cargos mais importantes da República de Roma. São todos? Não. Claro que não. Existem muitos outros cargos, né? Esses são os mais importantes. Sobre essa questão dos centuriões, só me explicar, eu explicar melhor, não é todo soldado que é centurião, tá? Centurião é o responsável por uma tropa de soldados, né? Melhor lembrando, certo, pessoal? Bom,
sobre a estrutura dessa República Romana. Estão curiosos para saber o resto, né? Muito bem, com certeza eu sei que estão. Mas a gente vai trabalhar sobre isso melhor na nossa próxima aula, tá bom, pessoal? Então, para vocês, um beijo, um abraço, certo? E na nossa próxima aula, nós vamos continuar a falar sobre isso, tá bom? Para vocês, um abraço e tchau, tchau.